Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu agradeço essa oportunidade de estar na casa do Senhor e também de ministrar a palavra de Deus. Fico grato quando eu recebi esse convite. Foi ali no grupo, no cartaz que o pastor colocou esse projeto de vida. Eu estava lá no estado do Pará, ali perto da minha família, junto com a minha família também, curtindo ali minhas férias e aproveitando ali cada momento que o Senhor tem nos dado. Convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, no seu capítulo 12, a partir do versículo 22. Lucas, capítulo 2, capítulo 12, a partir do versículo 22. Hoje, que é o nosso quarto dia do nosso projeto de vida do ano de 2025, onde nós vemos como tema projetos nas mãos de Deus, Ele não falha. Quando nós colocamos o nosso projeto nas mãos do Senhor, nós temos essa certeza que projeto nas mãos de Deus, Ele não falha. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros. Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estejais ansiosos pelas outras? Considerais os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Soberano Deus, eterno Pai, eis-me aqui, Senhor, Papai querido, Senhor, para fazer a Tua vontade. Papai querido, que o Senhor venha falar aos nossos corações por meio da Tua poderosa palavra. Papai, que eu venha ser nesta noite um porta-voz, um instrumento para a Tua igreja nesta noite. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Quando eu recebi esse convite, e eu meditando ali no tema, que está no livro de Salmos, ali escrito por Davi, Salmos 37, no verso 4, e no seu verso 5, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E eu comecei a meditar, buscar essa palavra, e Deus me fez levar ao livro de Lucas. E eu observando aqui o Senhor falando para os seus discípulos sobre muitas pessoas que se encontram inquietas, pessoas aí que estão preocupadas com tantas coisas deste mundo, e às vezes estão deixando algo que é principal, é servir ao Senhor, é estar em Sua presença, é o adorar.
Só que antes de entrar na mensagem, eu quero falar algo que o primeiro dia deste projeto de vida eu não pude estar aqui. No segundo dia também eu não pude estar aqui por causa de uma enfermidade. E eu orando a Deus, pedindo a Deus, Senhor, eu quero estar na tua casa para te adorar e também para ter aquela oportunidade para estar ministrando a tua palavra. E eu cheguei até a pensar de até mesmo mandar uma mensagem para o pastor: pastor, eu não estou bem. Pode ser que seja que eu não possa estar ali no quarto dia ministrando a palavra de Deus por causa da enfermidade. Ontem eu já estive aqui no culto adorando a Deus. Mas o que me chamou bastante a atenção, que eu estava na casa de Deus adorando, alegre a Deus, mas só Deus sabia como eu estava aqui sentado adorando. Meu estômago doía, o meu corpo doía, mas eu adorava a Deus pela oportunidade que Ele tinha me dado de estar na sua casa. Eu ainda estava enfermo, mas eu estava na casa do Senhor para adorar. E eu ouvi esse hino aqui, foi cantado pelo meu filho, pela irmã Juliana, onde o Senhor passa lá em casa, onde o Senhor Ele entra na casa, pode acontecer a mudança, tem transformação. E o que me chamou bastante a atenção quando eu estava sentado ontem aqui no culto, eu pedindo a Deus: Deus me cura, Deus me sara. Eu estou na tua casa louvando, adorando ao Senhor, me sara desta enfermidade. E eu fui para casa, depois desloquei para o meu trabalho, e ali eu senti a minha barriga inchada, doendo. E ali, a partir das 2 horas, quando eu fui tirar meu horário de janta, eu baixei minha cabeça sobre uma mesa, e ali eu fiz uma pequena oração, e fui tirar aquele pequeno cochilo. E eu entendi que o Senhor Ele passa em casa, e o Senhor também passa aonde nós estivermos, no nosso trabalho. E eu vi que Jesus passou ali naquele trabalho, pelas 2 horas da manhã até as 4 horas da manhã, porque quando eu levantei a minha cabeça, eu acordei, eu senti que a minha barriga mais esquia, eu senti meu corpo leve, e eu não senti mais a enfermidade. E eu fiquei pensando: Senhor, às vezes nós se preocupamos com tantas coisas, e a tua palavra nos diz que quando nós buscamos a tua presença, quando nós buscamos a tua face, e se nós olharmos ali para as aves, para os corvos, que ali eles não trabalham, não semeiam, não cegam, não tem celeiro, mas o Senhor ali tem cuidado deles. O Senhor não há de cuidar de nós. A sua palavra vai dizer que se nós olharmos para os lírios, para aquelas plantas com grandes flores, flores bonitas, perfumadas, se nós olharmos para o eucalipto, nós vemos o eucalipto amarelo, rosa, bonito ali, exalando o seu cheiro, e nós vemos que Deus tem cuidado dele. Quem dirá de nós? E eu meditando nessa palavra, eu vendo os ensinamentos de Jesus, e ali ele vai até mesmo questionar os seus discípulos, homens de pequena fé. E a palavra de Deus, ela nos fala que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E esse é o motivo de nós estarmos aqui, por causa da palavra de Deus, que criou uma fé no nosso coração, para nós andar servindo a este Deus. O que tem te impedido de chegar à presença de Deus? O seu trabalho, a correria do dia a dia, a enfermidade. Mas o Senhor Jesus, Ele fala, como Ele falou aqui nesta palavra, que busquemos antes primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas que foi falada lá atrás, elas serão acrescentadas às nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Deus poderoso. E eu olhando para o tema dessa campanha, a palavra de Deus me fez me levar ao livro de Salmos, no seu capítulo 73, onde nós vemos o salmista, o homem por nome chamado Asaf, onde ele vai falar que verdadeiramente
Bom é Deus para Israel e para os limpos de corações. E o que me chama bastante atenção, que em sua palavra, nesse salmo, ele vai deixar coisas interessantes para as nossas vidas. Ele vai falar que, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Faltou pouco para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E a palavra de Deus, ela tem nos confrontado durante estes dias. Às vezes nós olhamos para o nosso celeiro, olhamos para a nossa família, e às vezes nós não agradecemos a Deus por tudo aquilo que nós temos. Às vezes nossa vista sai daquilo que Deus nos deu para nós olharmos para o que o mundo oferece. Às vezes nós começamos a olhar a vida do ímpio, do homem soberbo, porque ele tem uma vida fácil, ele ganha bem mais do que aquele que serve ao Senhor, e às vezes nós questionamos, às vezes nossa fé até mesmo é duvidada, como nós vemos aqui Asaf, no seu verso 3 ele vai falar: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. No seu verso 5 ele vai falar: não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. E no seu verso 9 ele vai falar: ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. No seu verso 11 ele vai dizer: e dizem como o sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo. E às vezes ali nós nos perguntamos: por que esses homens são tão prósperos? Por que esses homens conquistam tantas coisas e nós que servimos a Deus somos afligidos? Às vezes nós que servimos a Deus, nós que somos servos do Senhor, somos caluniados, passamos por necessidade, passamos por enfermidade, somos julgados. E no seu verso de número 16, Asaf olha e fala: quando pensava em compreender isto, fiquei de sobremodo perturbado. Quando ele começou a entender tudo aquilo que prosperava na vida do ímpio, ele ficou perturbado. Mas o que me chamou a atenção foi o verso 17, que a palavra de Deus vai falar: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Até que adentrei no santuário de Deus, eu entendi o fim deles. E nesta noite, a palavra de Deus, o Senhor nosso Deus nos faz uma pergunta. Quando nós saímos da nossa casa, quando nós adentramos o nosso pé na casa de Deus, tu os lanças em destruição. Mas no verso 23 a palavra de Deus vai falar que todavia eu estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela tua mão direita. No seu versículo 25 ele vai falar: quem tem eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu desejo além de ti. Asaf, ele entendeu que quando ele adentrou no templo de Deus, no santuário de Deus, onde no livro de Êxodo, no seu capítulo 25, a palavra de Deus vai falar que ali o seu povo ia construir um templo, um santuário, para que o Senhor ali habitasse no meio deles. E o que traz a memória, o que traz nesta noite, a palavra de Deus nos traz algo, que quando nós adentremos nesse templo, na casa de Deus, que nós venhamos entender sobre a respeito do nosso Deus. Nós sabemos que quando nós começamos o ano de 2025, nós colocamos ali um papel, nós colocamos um objetivo, algo a ser alcançado. E para que nós alcançamos o nosso objetivo, tem metas a ser cumpridas, tem metas a ser alcançadas até o nosso propósito, até aquele objetivo. Então nós temos que entender que muitas coisas neste mundo vai fazer com que nós afastamos da presença de Deus, mas a palavra de Deus vai falar que nós devemos nos alegrar, que nós devemos
nos descansar no Senhor. Devemos ali buscar a presença do Senhor. Devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e Ele tudo fará. Eu acho que Asaf, ele não tinha lido ali aquele Salmo 37 escrito por Davi, porque ele não tinha entendido. Ele estava com inveja das prosperidades dos ímpios. Mas Davi, ele vai falar no seu Salmo 37: não se indignes pela prosperidade dos ímpios, pelos malfeitores, mas buscai ali a presença de Deus. Entrega o seu caminho no Senhor. E o que chama bastante atenção é porque Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem que andou na presença de Deus. E a palavra de Deus ali em Samuel, no seu capítulo 7, 2 Samuel 7, a palavra de Deus vai falar que quando Davi ali, ele está descansado ali das suas grandes vitórias, das suas grandes conquistas, ali ele está na sua casa, ali no seu reinado, descansando, e ele começa a prestar atenção, olha para a arca de Deus, a presença de Deus, e ele olha para a sua casa, seu templo, e ele começa a observar que era luxuoso, era grande, confortável, era muito bom para o rei, para o homem, e ali em seu coração criou algo. Ali no seu coração criou algo de construir um templo, um lugar de adoração para Deus. Porque ele via que a presença de Deus ali estava em tendas, de um lado para o outro. E ele viu que como rei, sendo ungido por Deus, tirado lá de trás das malhadas para ser um homem, ali para cuidar do povo de Deus, um povo escolhido, ele vivia em lugares bons. Ele tinha um conforto bons, ele tinha riquezas, ele tinha prosperidade, mas ele olhou para a presença de Deus, para a arca de Deus, e ele via que a presença de Deus merecia algo melhor. Então o seu coração foi criado em construir um templo, uma casa para Deus. E ali Natã foi até Davi, e ali Natã ele falou para Davi algo bom. Foi criado em seu coração. Algo bom ao desejo do teu coração. Só que depois Deus fala a Natã que Davi, ele não iria construir aquele templo, um santuário para Deus. Só que Deus se agradou daquilo que Davi tinha em seu coração. E se nós olharmos para cada projeto que está colocado dentro desta caixa, ou que irá chegar nesta caixa até o término desta campanha, deste projeto de vida, nós vemos grandes coisas que foi criada em nosso coração, desejos dos nossos corações, e que Deus ali, ele tem se agradado, ele se agrada. E eu creio que assim como ele realizou o desejo de coração de Davi, ele há de realizar nas nossas vidas. Porque a maior certeza que eu tenho e prova que eu tenho é que quando eu estava sentado ontem, o meu maior desejo, eu tinha até esquecido o meu projeto de vida, os meus planos lá na minha Bíblia, que eu ia trazer a outra Bíblia, só que eu trouxe essa e ficou na outra. Eu tinha até esquecido, mas eu tinha um desejo ontem aqui, era de ficar curado. E no mesmo dia, na mesma noite, o Senhor me curou. E eu acredito nesse Deus que ainda cura enfermo. Eu acredito nesse Deus que salva, que liberta, que transforma. Às vezes muitos têm adentrado no templo de Deus de qualquer forma, não acreditando mais na palavra, não acreditando mais no poder real de Deus sobre as nossas vidas. Mas hoje, nesta noite, e eu creio que desde o primeiro dia, o Senhor tem falado para nós: esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, porque eu sou contigo. Como
como foi falado ontem, as mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas. As mãos do Senhor estão sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre a nossa família. E eu creio que estará sobre todo este ano de 2025. Eu não sei qual é o projeto de cada um que já tem colocado aqui nesta noite, mas uma certeza é que esse Deus que nós pregamos, que esse Deus que nós servimos, Ele já sabe, até mesmo antes de você escrever neste papel, até mesmo antes de um pastor escolher o tema desta campanha, deste projeto de vida, o Senhor nosso Deus, Ele já sabia. O Senhor nosso Deus já sabia que nós ia estar nesta noite para o adorá-lo. O Senhor já sabia que nós estaríamos nesta noite reunidos para o adorá-lo, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele é fiel, Ele sabe de todas as coisas. E como é que nós temos adentrado na casa de Deus? Aleluia! Eu sempre tenho falado para minha esposa, e eu creio que meus filhos têm escutado. Gardenho, eu tenho temor a este Deus que eu sirvo, tremor e temor. Não só quando lá dentro, fecho a porta para dentro, mas quando eu subo neste altar, quando eu sento nesta cadeira, eu sei a responsabilidade que esse Deus é sobre as nossas vidas. Eu peço perdão à igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas Deus faz no meu coração. Muitos têm feito de qualquer forma. Muitos têm levado as coisas de Deus de qualquer maneira. Mas Deus não deixa de ser justo. Deus não deixa de ser perfeito. Assim como Ele vê o ímpio, Ele vê o justo. Assim como Ele vê o não crente, Ele vê o crente na sua caminhada. E os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aleluia! Eu não sei se eu vou terminar de ministrar essa palavra, mas eu sei que esse Deus, Ele é justo. Ele zela por sua palavra. E assim como Davi teve o desejo de construir um templo para Deus, assim como Salomão orou perante a face do Senhor, e o Senhor abençoou aquele templo, eu sei que Deus, Ele zela por sua igreja. E esse templo não se leva de qualquer forma. Esse templo não é conduzido de qualquer maneira. E é Deus que habita neste lugar. É o Espírito Santo que guia a igreja de Deus, querendo o homem ou não. É Deus que zela pelo seu povo. É Deus que zela pelo pastor da igreja. É Deus que zela por cada membro, pelas suas ovelhas. Ainda que muitos se corrompam, ainda que muitos negligenciem a palavra de Deus, ainda que muitos negligenciem a casa de Deus, a casa de oração, Deus no céu contempla todas as coisas. E este ano de 2025, Deus nos fala por meio da sua palavra. Deus fala por meio da sua palavra. O Espírito Santo de Deus fala em meu coração. Deus, Ele vai realizar projetos. Deus, Ele vai realizar sonhos. Mas Deus ainda zela por sua casa. Deus, Ele ainda zela por sua palavra. Deus ainda contempla o altar dele. Deus contempla a igreja dele. Ainda que muitos subam no altar, ainda que muitos negligenciem a presença de Deus, Deus vai estar olhando para a terra. E este ano de 2025, Deus vai falar com a sua igreja. Deus já está falando com a sua igreja. E se for preciso, Deus vai mover a terra. E se for preciso, Deus vai sacudir a sua casa.
Deus está falando com sua igreja. E este ano de 2025 vai ser dias bons. Vai ser dias bons. Vai ser dias bons. Eu creio pelo Deus que eu sirvo. Vai ser bom. Vai ser bom. Porque Asaf, ele falou verdadeiramente: bom é Deus para Israel e para os limpos de coração. Mas Deus, Ele pode, Ele vai pesar a sua mão. Glória a Deus, Aleluia. Aleluia. Às vezes nós adentramos na casa de Deus. Às vezes nós queremos receber só aquilo que nós queremos, só aquilo que nos satisfaz. Mas Jesus Cristo, Ele vai falar que melhor é a vida, melhor é o corpo do que as vestes. Antes buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Ele nos dá saúde para nós trabalhar. Nós conquistamos isso. Isso são coisas mínimas para nós. Assim como o Pai ali tem agradado de nos dar o reino, Deus ele se agradou de nós, um povo pequeno, mas Deus tem se agradado de nós. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas Deus ele tem guardado nós. As mãos de Deus estão sobre a sua igreja. Mas alegra-te, descansa no Senhor nosso Deus. Busca Ele, confia nele que Ele tudo fará. Quando nós olhamos para a casa de Deus, nós queremos tantas coisas, mas quando é para nós entregar na presença de Deus, ou nós servimos a Ele, nós colocamos tantos impedimentos, colocamos tantas dificuldades. E se nós olharmos para a palavra de Deus, desde Gênesis ao livro de Apocalipse, nós vimos todas as dificuldades ali daqueles heróis na fé, de Davi. Mas Deus ali abençoou, Deus cuidou. Deus tem separado o seu povo. Deus tem separado a sua igreja perante toda a dificuldade que houve sobre a face da terra. E a igreja continuou aumentando. A igreja ela não para de crescer. Mas neste ano de 2025, que nós vamos olhar para dentro da palavra de Deus, que nós vamos olhar para a casa de Deus, que nós vamos valorizar a presença de Deus na nossa vida, que nós vamos olhar para os ensinos de Jesus, quando Ele deixou para o seu povo, quando Ele deixou para as nossas vidas. Que quando nós vimos ali que até mesmo o alimento ia faltar, Deus ali, Jesus, Ele multiplicava. Deus, Ele sempre nos alimentou da sua palavra, mas Deus sempre nos alimentou também do nosso alimento, do físico que nós precisamos. Deus sempre nos abençoou. E eu creio que neste ano de 2025, Deus vai realizar grandes coisas nas nossas vidas. E por meio da fé, eu já posso contemplar projetos aqui sendo realizados por Deus. Eu coloquei muito porque eu creio nesse Deus que eu sirvo. E eu acredito no poder da palavra. Eu acredito no poder de Jesus. Mas se nós vamos olhar para o tema desta campanha, deste Salmo 37, no seu verso 4 e verso 5, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Descansa no Senhor e Ele vai conceder esse desejo. Mas nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e Ele tudo fará. E Ele tudo fará.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que tem te inquietado nestes dias? O que tem te preocupado nestes dias? O teu trabalho, as contas, não ter conquistado ali aquele sonho que foi colocado no projeto de vida de 2024, não ter conquistado ali um carro novo, um emprego melhor. Mas Deus, nesta noite, Ele fala aos nossos corações: você está aqui, você está aqui, de pé, continuando nesta caminhada e crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós queremos algo no nosso tempo, mas esquecemos que Deus, Ele trabalha no seu tempo. E eu creio que o tempo de Deus vai chegar para muitos neste ano de 2025. Assim como foi no ano de 2024, eu creio que Deus vai ser um Deus poderoso, um advogado na hora da sua necessidade, um médico na hora da sua enfermidade, aquele maravilhoso que Isaías cita, aquele conselheiro quando nós precisamos de um conselho, aquele Deus forte quando nós nos encontramos fracos, o Pai da eternidade, o nosso Salvador. Mas se nós não ficamos inquietos por as coisas do mundo, mas se nós vamos buscar primeiro a presença de Deus, aleluia, ainda que o tempo de Deus ele se encontra vazio, Deus ele continua no seu trono, sendo fiel e justo e zelando pelo seu pequeno povo, porque o agradou dar-nos o reino. Aleluia, Deus. E eu olhando para a minha situação, eu já estou alegre desde o final de 2024, porque Deus fez aquilo que eu não poderia fazer. Deus me levou num lugar aonde a minha condição financeira não podia me levar. Deus me fez fazer coisas que quando eu saí de lá eu poderia fazer. E Deus realizou, porque Ele zela por sua palavra. Porque antes de eu conhecer Nerópolis, antes de eu conhecer a minha esposa, antes de eu ter a minha família que eu tenho hoje, um dia eu num monte junto com os cristãos, os servos do Senhor, numa campanha, eu dobrei o meu joelho com pouco conhecimento de Deus, com pouco conhecimento da palavra de Deus, e ali eu orei a Deus. Primeiramente, vou falar a minha oração, e eu vou falar aquilo que eu tinha naquela época. Eu não tinha pai, não tinha mãe, tinha um padrasto, cuidava pelo meu padrasto. Praticamente eu vivia só dentro de uma casa. E quando eu fui para aquela campanha, tinha uma família cristã, que hoje eu considero como minha família, que me deu o meu primeiro trabalho, que cuidou de mim, que sempre tinha pessoas que falavam: Moisés, vamos para a casa de Deus, como o salmista fala no seu Salmo 122. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aquelas pessoas parecem que tinham esse salmo. Toda vez eles me chamavam. E naquela campanha, eu orando a Deus, com pouco conhecimento, eu tinha uma namorada
não era gardênia. E naquela oração eu falei: Deus, me dê uma esposa. Me dê uma esposa, não citei nome, que seja uma boa esposa, que seja mãe dos meus filhos. Senhor, me dá um filho que seja igual eu. Me dá uma família. E aquela oração ela foi esquecida, mas ali foi criada no meu coração. Eu olhando para a história de Davi pediu tempo, Davi pediu tantas coisas e Deus ali o abençoou. E eu olhando, meditando na palavra, até mesmo orando a Deus, quando ali eu estava preparando a minha ministração, porque não foi fácil preparar nos 2 dias anteriores, nesses dias passados, por causa da enfermidade. E por causa do que eu trabalho em 3º turno, a gente tem que dormir, para a gente, mesmo estar um pouco melhor, tirar um pouco do sono. E eu olhando, Deus ele concede os desejos do nosso coração. Deus ele realiza sonhos. Às vezes passa 10 anos, 15 anos, às vezes é de um dia para o outro. Às vezes nós almejamos ter um filho igual a gente, às vezes nós aumentamos o crescimento da família, ter uma casa própria, e nós colocamos na presença de Deus, nós colocamos nas mãos do Senhor. E nós sabemos, como o tema desta campanha, projeto nas mãos de Deus não falha. E esse Deus não falhou no meu projeto, no meu sonho, na minha oração. Ele me deu a esposa, uma mulher sábia, uma boa mãe, uma mulher que sabe cuidar da casa. Porque eu tenho visto, eu sou a prova. Eu sou a prova viva que posso falar isso, assim como meus filhos. E Deus ali, Ele tem me abençoado. E eu olhando, Deus ali, depois de 10 anos, Ele faz eu retornar à minha casa. Ver aquelas pessoas que um dia me chamaram para a casa de Deus, e ali me contemplando no altar de Deus, sentado lá em cima como um presbítero, um homem de Deus, um servo do Senhor, vendo ministrando a palavra de Deus numa terra onde eu não conhecia verdadeiramente esse Deus tão bom, esse Deus que tem cuidado das nossas vidas. E ali Deus me deu a oportunidade de estar com o meu irmão mais velho, aonde quando meu pai largou da minha mãe, só que também ele me levava à casa do Senhor, onde eu nunca esqueço, onde eu creio que foi plantada a primeira semente, onde eu adentrei depois de muitos anos. E ali eu me alegrei muito. E eu junto com esse irmão, onde teve época de nosso pai sair para trabalhar e ficar só eu e ele cuidava de mim, como eu sou mais novo, ele fazia comida, eu nunca fui bom de fazer comida, mas ele cuidava de mim. E ele abriu a porta da sua casa e ali nós estivemos quase 20 dias. Eu ali observando a sua família, e ele alegre. A esposa dele, a minha cunhada, conversando com a minha esposa e falando a respeito da alegria que ele tinha, porque a sua casa não tinha estrutura, segundo ele, para nos receber. Ele observava ali meus filhos, a minha esposa, a minha vida, e ele alegre, feliz com a nossa presença. E ali às vezes nós conversávamos, e ele sempre observando, e ele muito alegre, grato a Deus por cada momento que Deus deu. E quando eu saí, eu falei: Wagner Bolinha, trabalha na rádio, e por conhecer como Bolinha, eu falei que o Senhor venha te abençoar por cada momento, por esses dias nós estamos aí tu abriu sua porta, aí nos abençoou com alimento, com tudo. Aí quando eu cheguei aqui em Nerópolis, uma das primeiras notícias que nós soube é que ali teve ali uns prêmios, ali um sorteio, e ele foi o primeiro a ser sorteado com um prêmio maior. Eu só me alegro a Deus, porque quando nós servimos a Deus,
quando nós fazemos as coisas que agrada a Deus, ou da forma que agrada a Deus, a nossa família é abençoada, a nossa esposa é abençoada, os nossos filhos é abençoado. E eu creio que quando nós aqui servimos a Deus como obreiro, como servos, da forma que agrada a Deus, a igreja de Deus ela é abençoada, o povo de Deus ele é abençoado. Então nesta noite, olhando para o tema desta campanha, olhando para essa palavra desta noite, que nós vamos deleitar neste verdadeiro Deus, que nós vamos entregar o nosso caminho, que nós vamos confiar nesse Deus que tem cuidado de nós, que quando nós olhamos para a nossa vida lá atrás, e nós olhamos para hoje, esquecendo das coisas lá de trás, mas olhando para as coisas de hoje que Ele tem feito, Ele tem cuidado de nós, Ele tem zelado pelas nossas vidas, Ele tem cuidado do seu povo. E eu sei que cada momento, tanto eu como a minha esposa, quando nós dobramos o nosso joelho, a mão de Deus está a favor da nossa casa, a mão de Deus está em favor da nossa igreja. E eu creio, pastor Sivaldo, que Deus vai fazer grandes coisas no ano de 2025, não só pela sua vida, como um pastor que zela pela palavra de Deus, como um pastor que zela pela sua igreja, como a igreja que anda nos caminhos de Deus, como a igreja que é conhecida na cidade de Nerópolis, por conduzir na palavra de Deus. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Nós sabemos que a nossa igreja tem promessas. Nós sabemos que aqui na nossa igreja tem promessas. E eu creio que Deus está realizando grandes coisas. Eu sei que eu sou um obreiro da casa, mas eu sei que quem conduz a igreja, quem conduz o homem de Deus é o Espírito Santo de Deus. É Ele que habita em nós, é Ele que habita no meio do seu povo. E eu creio que Deus já está fazendo grandes coisas. Eu creio que Deus vai realizar grandes coisas neste ano de 2025. Mas nós devemos entregar o nosso caminho no Senhor. Devemos confiar nele, porque Ele tudo fará. Eu convido a igreja para ficar de pé. Eu estarei fazendo uma oração. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aonde está o vosso coração? Aonde está o vosso coração? É na terra ou no céu? Aleluia. Nesta noite o Senhor Deus já falou conosco. Nesta noite o Senhor Deus já bradou no nosso coração por meio da sua palavra. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus, Criador da terra, Deus Todo-Poderoso, Senhor, neste dia, Senhor, nesse 10º dia deste ano de 2024, Senhor Deus, neste quarto dia desta campanha, Senhor Deus, Papai querido, que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar. Deus poderoso, Senhor, o Senhor sabe, Senhor, aquilo que nós almejamos, o Senhor sabe as nossas necessidades. Senhor, Papai querido, o Senhor sabe também, Senhor, Papai querido, o nosso trabalho, o nosso esforço, para nós estarmos na Sua presença. Nós sabemos que o Senhor zela pela Sua palavra, o Senhor zela pela Sua igreja. Senhor, nesta noite eu te apresento, Senhor, este povo. Senhor, nesta noite eu te apresento, Senhor, esta igreja. Eu te apresento, Senhor, nesta noite esta caixa, Papai querido, onde está contigo todos estes pedidos. Todas estas, Papai querido, orações, projetos colocados. Papai querido, que o Senhor venha nos abençoar neste ano de 2025. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, que nós não venhamos sair da Sua presença. Que nós não venhamos, Papai querido, ficar no conforto da nossa casa. Papai querido, deixar, Papai querido, de adentrar nos Teus atos. E entender que o Senhor é poderoso. E entender como a Sua palavra fala desde, Papai querido, no livro de Êxodo, que o Senhor habita, Senhor, no santuário. O Senhor, Papai querido, habita, Senhor, nessa casa de oração, por meio do Seu Espírito Santo. O Senhor habita, Senhor, dentro de nós, e onde nós conduzirmos os nossos passos, quer seja, Senhor, nós estarmos no nosso trabalho, quer seja, Senhor, nós estarmos
na nossa casa, quer seja nós estarmos, Senhor, na rua, ou perante a igreja, dentro da igreja ou no altar de Deus, ser conosco, ser quando a igreja continua, Senhor, nos fortalecendo, continua, Senhor, nos dando graça, e que nós venhamos deleitar, descansar, alegrar no Senhor nosso Deus. Aleluia. Deus, abençoa a tua igreja, cuida do teu povo, é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que vieram adorar o Senhor conosco nessa noite. Os irmãos que vão nos acompanhando também na nossa live. Deus abençoe. Nossa irmã Juliana esteve louvando. O livro Moisés nos trouxe essa substanciosa mensagem da parte do Senhor, nosso Deus. Encerra a live comigo. Termina o culto, vamos continuar a segunda noite, apresentando ao Senhor os pedidos de oração. Amanhã, tem você que oração das 7 às 9 da manhã e à noite, o quinto dia, né? Quinto dia.